Oi, Yudi, tudo bem? Cara, eu vi o seu podcast lá referente aos medos de enfrentar uma situação difícil. Eu tenho certeza que esse medo ou receio acontece ou já aconteceu com muitos. Sem segurança? Não sei. Cada caso é um caso, né? Eu passei por várias situações assim. Uma entrevista de emprego, uma prova que não estudei, um exame de direção e assim vai. Confesso que nunca falei a respeito disso até esse momento. Acho que é bem particular de cada um. Achei legal esse tema e queria compartilhar o meu caso, pois para enfrentar algumas situações assim, eu simplesmente fazia uma coisa muito simples. Já ia pensando no pior, que eu não ia passar mesmo, nem em entrevista, nem em prova. Simplesmente colocava na cabeça que ia lá por ir e depois me virava. E dava certo. Eu mandava bem e saía mais aliviado. Funcionava para mim. É coisa de louco, né? Espero ter contribuído. E queria saber se mais alguém aí teve momentos assim e como resolveu. Abraços! Você tá ouvindo Teoricamente Falando, o podcast que te lembra que a vida é uma bagunça, mas pelo menos você não precisa arrumar tudo sozinho. Vamos falar de controle hoje. Controle de videogame? De TV? Não, né, carai? Hoje é sobre o sentimento de estar no controle das coisas. Você é uma pessoa controladora? Ou conhece alguém que é assim? Que sempre tá querendo fazer tudo sozinha, essa pessoa, né, que quer resolver as coisas tudo ela mesma. Afinal, se você quiser bem feito, faça você mesmo, não é? Será mesmo? Show! Lembrando vocês também que se você quiser participar do próximo episódio, você pode mandar o seu áudio pra gente no Zap Zap. Sim, agora a gente tem um WhatsApp para ficar um pouquinho mais fácil para vocês poderem participar aqui do programa. Então, você pode achar ele no link da descrição ou pelo número 11 96178 6245. Manda sua mensagem lá pra gente, pra eu não ficar aqui falando que nem um maluco sozinho. Demorou? Bora pro episódio. E essa coisa aí de controle, hein? Quando eu tô falando desse controle, eu tô falando desse sentimento de precisar estar no controle das coisas. Dessa necessidade das coisas serem do seu jeito, de você sempre ter de fazer as coisas, né? Você tem que ter, sempre você tem que fazer tudo sozinho. E isso é culpa de quem? Isso é culpa dos outros que não sabem fazer nada? Não, né? Essa necessidade de estar no controle, né? De controlar as coisas, não tá nos outros. Ela tá em nós mesmos. Um dos sentimentos que acompanham essa necessidade de controlar as coisas é o medo. Parece até estranho, né, pensar assim, mas sim, um medo. Medo de acontecer alguma coisa que a gente não se preparou, o medo de falhar, de errar, né, de dar tudo errado, o medo do desconhecido. Esse medo te deixa ansioso, te deixa nervoso pra caralho, você se apega nessa necessidade de estar envolvido em tudo, justamente para não ter surpresas. Tudo porque você tá com medo do que pode acontecer. Então, você pensa no pior cenário, você simula várias coisas na sua cabeça para você se preparar para o pior que pode acontecer. É uma forma de tentar controlar as coisas, controlar as suas emoções, controlar todos os resultados possíveis, todas as coisas que poderiam acontecer. E dessa forma você supostamente se sente menos ansioso. Porque por algum motivo a gente se sente mais no controle pensando desse jeito. Assim, é uma estratégia que funciona, a não ser que você não consiga encontrar esse pior que pode acontecer, né? Porque, vamos falar a verdade é que a gente nunca vai conseguir saber o que pode acontecer. Se você começar a pensar nessas teorias, nessas coisas, nas possibilidades, você pode ir escada abaixo pensando nesses seus sentimentos. E, né, se você não tomar cuidado, você vai pro infinito. Aí daí que vem esses ataques de ansiedade, que você fica tipo, mano, você fica nervoso, não sabe nem o porquê que você tá tão nervoso, né? Isso tudo acontece porque a porra do controle é uma ilusão. É uma ilusão, pensa comigo. Você tá nervoso pra fazer a prova do vestibular, sabe? Por que que você ficou o ano inteiro estudando pra essa prova? Eu não sei, se vocês já chegaram a fazer uma prova desse tipo, mas eu fiz 2 anos de cursinho pra conseguir passar na faculdade. Isso quer dizer que eu fiz vestibular 3 vezes. 3 vezes eu prestei várias provas.
Então todo ano era aquele cagaço de puta, ir mal na prova. E é isso, né? A prova acontece uma vez por ano. E é uma prova que vai decidir se você vai conseguir entrar na faculdade ou não, que é a faculdade que você tanto quer, ou sei lá, ou se você, né, vai fazer mais um ano. Se você bombar nessa chance que você tem uma vez por ano, só ano que vem vai tentar de novo. Então, mais um ano inteiro estudando tudo de novo. Todos aqueles negocinhos chato pra caramba do ensino médio, você vai ter que estudar o ano inteiro de novo pra conseguir mais uma chance ano que vem. E é isso. O que pode dar errado nessa prova? Tudo. E se você pegar um trânsito gigantesco e não conseguir chegar no lugar da prova? E se você esquecer a sua única caneta para fazer a prova? E se cair justamente aquela questão que você não conseguiu estudar? E se rasgar a folha da prova enquanto você apaga uma resposta errada? Meu Deus, e se a caneta que você conseguiu emprestada porque você implorou de joelhos para uma pessoa aleatória que você conheceu no lugar da prova, ela estourar e sujar a mesa inteira de tinta? E você não conseguir mais fazer a prova, porque agora simplesmente o papel tá inteiro preto. E agora? Qual que é a chance dessas coisas acontecerem? Honestamente, praticamente zero. Mas isso não quer dizer que elas são impossíveis. Elas podem acontecer. Mas isso é motivo para você ficar se preocupando com todas essas coisas que podem acontecer? Tudo isso que pode ou não acontecer? Hum, acho que não, né? Mas eu acho que é até engraçado, sabe? É engraçado quando você pensa que a única certeza que a gente tem na nossa vida é a morte. Que um dia a gente vai morrer. Mas é engraçado, né, esse é literalmente essa é a única certeza, mas parece que tá tão distante. E ao invés da gente ficar pensando nisso todo momento, né, a gente prefere ficar cultivando pensamentos de incerteza, de que só vai cair a pergunta que você não estudou, de que, né, de que a sua namorada vai parar de amar do dia pra noite, ou de que aquele e-mail que você não teve resposta lá do seu chefe é, na verdade, um sinal que você foi demitido e ninguém teve coragem de te contar ainda. Por que a gente faz isso? Por que a gente cultiva esses pensamentos de incertezas? A verdade é que o nosso cérebro, ele tem medo do incerto. Não saber se vai fazer isso ou aquilo, se aquilo é seguro ou se é perigoso, não saber se vai ter animal para caçar amanhã ou se vai ter um predador ali escondido naquele mato, tudo isso pode significar morte pra gente. A gente evoluiu para ter medo da incerteza, porque o desconhecido pode matar, né? E isso persegue a gente até hoje. A ansiedade, ela vem então como uma forma do seu cérebro tentar te proteger, mas de uma forma irracional, né? Às vezes, pensar na pior hipótese é uma forma de antecipar essa dor, né? Para evitar surpresa. Então você literalmente pensa em algo que pode te machucar, mas isso te causa um alívio porque você tá seguro, tá no controle, tá confortável, né. É o tal do eu prefiro me decepcionar antes do que ser pego desprevenido, como se o que a gente não conhece muito louco isso, né. O que a gente não conhece é muito pior do que uma dor que a gente conhece, a gente tem esse medo, parece ser natural. Só que assim, é impossível viver quando você tá sempre se preocupando com tudo que pode acontecer. E é por isso que o nosso cérebro também tem uma proteção contra isso. O nosso cérebro ele faz a gente esquecer as coisas. É por isso que você não fica pensando na morte todo dia, sabe? Na psicanálise, isso é chamado de recalque. E a mente humana ela usa o recalque como uma defesa. Ela empurra, né, o que é insuportável para a gente lá para o inconsciente. Então a gente nem lembra dessas coisas. As coisas só desaparecem da nossa vida. Isso acontece com um monte de coisa. Então, quando esse esquecimento, né, ele não é uma falha, é uma autodefesa da sua cabeça. Você esquece um trauma, uma humilhação que você teve no trabalho, no ensino médio, lá muitos anos atrás, né? Uma angústia. Não porque o seu cérebro falhou, você tá com Alzheimer com 20 anos, não. Mas é porque ele tá tentando te proteger de alguma coisa. Mas assim, isso é outra coisa, mas mesmo você esquecendo inconscientemente, tá lá, essas coisas vão repercutir em algumas coisas da sua vida, né? Mas isso é uma forma que seu cérebro, né, que o nosso corpo encontrou para você conseguir viver. Porque viver se preocupando com tudo seria simplesmente insuportável. Não tem como você, toda hora que você vai sair de casa, você vai se preocupar se o pombo vai cair na sua cabeça, se o avião vai cair ali, se não sei o quê. Não tem como, a gente só abstrai. A gente esquece, a gente distrai, a gente nega, a gente projeta as coisas. Tudo para não ter que encarar o óbvio, que a vida é incontrolável e a gente extremamente vulnerável.
Sabe quando eu era menor, assim, quando eu estava na escola, um pouquinho antes do ensino médio, eu lembro que, sei lá, nono ano, oitavo ano, sétimo ano, algo assim. Eu lembro que eu sempre que tinha um trabalho em grupo, eu preferia fazer tudo. Nossa, eu queria fazer as pesquisas, eu queria fazer os slides, eu montava o texto, aí eu só enviava as falas para cada um do grupo e show. Boa, era isso. Acabou, acabou. Eu nem, né, tinha uma época que eu nem apresentava o trabalho, né, aquela época que você fica lá na frente e tal, eu só, porque eu fazia as coisas, então eu não falava. Mas tinha uma época que eu até gostava de falar. Então eu falava, até fazia isso, até falava. Então, putz, e por que que eu fazia isso tudo, sabe? Eu fazia isso porque eu era extremamente dedicado, amava estudar? Porra, claro que não. Olhando pra trás agora eu vejo que eu fazia isso porque eu não, honestamente, eu não queria confiar no trabalho das outras pessoas. E por que que eu não queria confiar? Será que era arrogância minha? Tipo, nossa, porque eu sou muito mais inteligente que eles? Será que é medo? Medo do quê, né? Medo de acontecer alguma coisa fora do meu controle? Sei lá, mas o que que é isso? É fazer tudo errado no trabalho, tirar uma nota ruim? Mas vamos ser honestos, se eu mesmo se eu fizesse tudo do trabalho, né, isso não ia garantir que eu ia tirar nota máxima, porque, mano, eu nunca fui, na verdade, muito longe de ser um aluno nota 10, eu sempre fui um aluno mediano. E pensando assim, a verdade é que eu não faço ideia do porquê eu fazia aquilo. Qual era a minha motivação, quais os medos que eu tinha, né, mas eu sei que aquilo não me fazia bem, me estressava. Pô, meu, você tá fazendo um trabalho que para ser 5 pessoas, você tá fazendo sozinho, né, não tem como isso ser legal, né. É extremamente cansativo fazer tudo, pensar em tudo, né. Quando eu começava a aceitar fazer menos coisas, né, quando eu comecei a aceitar fazer menos coisas, dividir direitinho o papel de cada um e fazer a minha parte, nossa, eu me sentia muito melhor, é tipo assim, eu não ficava todo estressado e adivinha, no final a minha nota era a mesma, se não às vezes até melhor, porque eu tinha ajuda de outras pessoas. E é isso. A verdade é que a gente não tem controle de nada. Esse sentimento de estar no controle não passa de uma ilusão. A gente não controla nem nossos sentimentos, quem dirá as coisas que vai acontecer, né, no nosso dia a dia ou sei lá, que o que os outros vão fazer. Tem um estudo que eu estava vendo outro dia ali, de que o nosso cérebro, na verdade, ele toma algumas decisões de forma automática antes da gente decidir escolher elas conscientemente, né. A pesquisa mais famosa que eu estava vendo sobre isso é a que foi feita pelo Instituto Max Planck, na Alemanha, e eles fizeram vários testes com algumas pessoas, enquanto eles faziam uma ressonância magnética nesses pacientes, né, para conseguir analisar as atividades cerebrais deles durante as perguntas. Um desses testes, por exemplo, era escolher uma imagem dentre algumas opções, ou apertar um botão na direita ou na esquerda, né. No final da pesquisa, os pesquisadores eles conseguiam prever em até 7 segundos antes qual seria a escolha dos pacientes, antes mesmo dos pacientes escolherem. Então, tipo assim, antes dele apertar o botãozinho, ele sabia se vai apertar o direito ou a esquerda, você vai escolher a imagem tal. Bicho, doideira isso aí, tá. Mas que isso quer dizer, né? Quer dizer que é tudo mentira, a gente não controla nada, nem as nossas próprias escolhas a gente controla, né. Não, o meu cérebro controla bicho, isso aí dá um problemão, que aí a gente começa o pessoal começa a querer saber aí se o livre-arbítrio é real ou não, e isso dá uma discussão infinita que não cabe no episódio de hoje, mas é um exemplo, né, pra gente ver como realmente a gente não tem tanto controle das coisas, né. Tem um outro vídeo muito legal, no YouTube, de um canal do Kurzgesagt, acho que é assim que fala, é aquele canal lá dos passarinhos que fala um monte de curiosidades e coisas de ciência, onde ele fala um pouco sobre como o nosso cérebro, né, como a gente na verdade vive num mundo simulado pelo nosso cérebro. E como assim simulado? Olha, resumindo, o nosso cérebro praticamente inventa boa parte das coisas que a gente acha que tá vendo. Isso porque os nossos olhos, eles não conseguem enxergar tudo o que acontece toda hora, né? Eles vão tirando várias fotinhas, é bem rapidinho assim, ó. E aí o nosso cérebro vai lá e junta todas essas fotos, tipo um filme, né? O filme funciona da mesma forma, assim, um filme, um vídeo e tal. O filme nada mais é do que uma junção de várias imagens em sequência, né, por segundo. Por isso que a gente chama lá aquele quantos FPS tem um filme, né, não sei o quê, quantos frames por segundo tem. E quanto mais imagem, mais fluido é esse vídeo. Então, sei lá, você pega um vídeo, um filme de ação aí tem 60, 120 imagens por segundo, né, geralmente quando você vê esses filmes de celular, assim, jogo, videogame, é por aí. Se você pega um filme, geralmente eles fazem filmes em 24 imagens por segundo, para dar aquele efeitinho de filme, né. E quem junta essas imagens é o computador, o celular, né. Às vezes o celular faz isso também. E a gente funciona da mesma maneira.
Os nossos olhos eles vão tirando várias fotos por segundo e o cérebro junta todas elas. Só que nesse processo de ir tirando fotos, vai ficando umas lacuninhas, sabe? Entre essas fotos. E é o nosso cérebro que vai preenchendo essas lacunas com imaginação. Ele vai literalmente imaginando o que estaria ali. Então, nesse vídeo eles fizeram um cálculo, assim, mais ou menos, né? Sei lá quantas vezes você pisca por dia, quantas vezes você faz o quê, e você fica, em média, 2 horas do seu dia, você fica cego, né? 2 horas do dia são literalmente imagens preenchidas pela imaginação do seu cérebro. E tá, foda-se, né? O que isso tem a ver com controle? Se a gente se imaginar numa situação em que a gente precisa tomar uma decisão muito rápida, tipo um reflexo, o nosso cérebro vai precisar tomar a decisão pra gente antes daquilo acontecer fisicamente, sei lá, porque vai que você tá jogando futebol, por exemplo, alguém chuta a bola na sua direção, se o cérebro fosse esperar a luz que refletiu da bola chegar no teu olho, pro seu olho mandar o sinal elétrico pro seu cérebro, e aí o cérebro pensar em se mover e mandar o sinal elétrico pros músculos, e só então os músculos começarem a se mover, bicho, já vai ter tomado uma bolada na cara, ó, há algum tempinho já. Então, isso seria um problema, né, se parar pra pensar numa questão de sobrevivência. Então, o seu cérebro, ele reage antes de você conseguir pensar, né, em tomar essa decisão, o seu cérebro vai reagir sozinho. Por exemplo, quando você tropeça, você não pensa, ô, tô caindo, vou botar o pé na frente. Não, pô, você tropeçou na hora, você já tá botando o pé na frente. Você coloca o seu braço pra segurar uma coisa, né? Tipo, é uma ação reflexo. Então, isso acontece antes mesmo de você perceber que você tá caindo, né? Isso é o seu cérebro tomando decisões por você, né, baseado naquilo que ele sabe. Então, outro exemplo, você imagina que você está jogando ping-pong, por exemplo. Você sabia que a velocidade média da bola de um ping-pong, né, de um jogo profissional, de um jogador profissional de ping-pong é de 90 quilômetros por hora? 90! 90 quilômetros por hora. Literalmente tem rodovia que o limite da velocidade é 90 quilômetros por hora com o teu carro. E você nem precisa ser um profissional, tá? Se você jogar aí com seus amigos, assim, a velocidade média de um saque é de 40 quilômetros por hora. Que é metadezinha, não precisa bater forte. Isso já é rápido demais. Agora, como que a gente consegue reagir a uma velocidade dessas? Porque tá, você pode falar, no exemplo anterior do tropeço, você pode falar, mas isso é aquele movimento involuntário lá, quando você queima a mão, nem chega no cérebro, sabe? É como se bate na coluna, né? O nervo que sentiu o calor, bate na coluna, volta, é mais rápido. Tá, mas e quando é uma bola de ping-pong, então? Como que você sabe aonde você vai botar a raquete pra bater essa bola? A verdade é que você não consegue. Você não sabe. O seu cérebro, ele reage sozinho a esses estímulos. Ele manda a sua mão, ele imagina onde que a bola vai estar ali pra você. Ele meio que fala, ó, a bola vai estar aqui, e a sua mão vai pro lugar que ele acha que a bola vai estar no futuro, baseado naquilo que ele sabe, né? Porque se você joga quando você vai jogando tênis, vai jogando ping-pong ali, você tem uma ideia da onde que a bola vai estar baseado nos seus treinos, suas experiências, suas práticas e tal. Então são movimentos reflexos que você tem ali, né? Então, como nesse exemplo que a gente falou antes, né, da pesquisa com a ressonância, bicho, a gente não controla nem as nossas ações, nem as nossas escolhas, nem as nossas decisões. Como é que a gente vai conseguir controlar as coisas aleatórias que acontecem na nossa vida? A gente não vai. E quando a gente vai se dando conta, né, que a gente não consegue controlar e que a gente não precisa controlar tudo, a vida vai se tornando um pouquinho mais leve, sabe? Que eu tô querendo dizer, né? Deixa a vida me levar, não tem nada que a gente pode fazer, tá tudo fora do nosso controle e é isso, vamos só respirar. Não, não precisa ser tão extremo assim, né? Eu acho que a vida, ela é muito mais a gente ir surfando essas ondas que vão aparecendo do que tentar controlar o mar inteiro, sabe? Ó, essa frase aí. Então, às vezes as coisas vão dar errado e tá tudo bem, né? São oportunidades que a gente tem para a gente ir crescendo e também para a gente ver o quão preparado a gente tá ou quão preparado a gente precisa ficar, né? Para conseguir lidar com essas adversidades, esses problemas aleatórios que vão aparecendo ao longo da nossa vida, né? Esse ano, esse ano agora eu comecei um emprego novo, né? Eu tô trabalhando agora numa loja como um vendedor. E eu tava, bicho, tava mega ansioso pra começar, porque fiquei mais de 5 anos trabalhando de casa, na frente do computador, onde eu conseguia buscar todas as informações, todas as respostas que eu precisava tava ali, né? Bate o Google, qualquer coisa, eu só precisava fechar, né? Deu alguma coisa errada, eu só precisava fechar aquela aba do navegador, pronto, já escapava daquilo, via depois, ia lá, dava uma volta, dessas coisas que estavam me incomodando e pronto. Só que esse novo trabalho ia ser presencial, né? Eu ia atender o público, e pior, eu ia fazendo tudo em inglês, né? Aqui nos Estados Unidos. Então, sei lá.
Primeiro dia foi um mar de informação, assim, de como usar a máquina registradora lá, de como usar o sistema lá para os clientes conseguirem pagar e tal. N problemas diferentes que apareciam, era um sentimento de que sabe aquele sentimento de: "Putz, muita coisa, não nossa, não vou dar conta, é muita coisa para lembrar, meu Deus". Mas no segundo dia já foi melhor. E no próximo foi mais fácil e mais fácil. E hoje eu já tô lá uns 3 meses e eu ainda tô vivo, né, tá sendo uma experiência muito interessante, na verdade, trabalhar com atendimento ao público desse jeito. Cada cliente que chega é um problema diferente, um mais fácil que o outro, um mais difícil que o outro, sei lá. Mas ver que o meu repertório, né, que eu tenho, que ele é suficiente, assim, para lidar com as situações mais malucas, mais adversas que vão aparecendo lá, né, que os clientes traz, é bom demais, é bom demais. E muitas vezes eu não tenho a resposta do cliente e muitas vezes eu não sei o que eu tenho que fazer ali na hora, mas eu tenho ali, tenho a galera que trabalha comigo, tenho os gerentes que trabalham lá comigo, e eles me ajudam a resolver os problemas, e aí, a partir disso eu vejo o que eles estão fazendo, eu aprendo para a próxima vez, e várias vezes já eu não sabia no começo o que que eu tinha que fazer, a pessoa me ensinou ali, e aí a próxima vez aconteceu de novo, mas eu sabia como fazer. "Ah, alguém veio para pagar o cartão de crédito". Pô, agora eu sei e tal. Então eu aprendi e não se tornou mais um problema, sabe. Não era algo tão problemático que eu precisar ficar ali pensando e ficando super ansioso, "O que que vai ser o próximo problema absurdo que alguém vai trazer? Meu Deus, será que eu vou estar preocupado?". Bicho, não dá. Não dá e olha, aparece as coisas mais absurdas às vezes. Se você já trabalhou com atendimento ao público, você tá ligado do que eu tô falando. Aparecem umas coisas maluca, maluca. Tem uns clientes que são maluco, simplesmente. Mas e aí, dentro desses exemplos que a gente tem dado, você conseguiu pensar em alguma coisa que você sente que precisa ser você pra fazer, né? Que só você consegue fazer aquilo direito? Será que precisa ser mesmo você? Ou será que você pode deixar ou pedir pra outra pessoa te ajudar, né? Acho que a gente começa assim, identificando essas coisas que estão no nosso controle, as que não estão e as que não precisam estar no nosso controle, né. Aos poucos ir abrindo mão dessa necessidade de fazer tudo, desse apego de querer fazer tudo, de se preocupar com tudo e ir se questionando se isso no fundo não é medo. Medo das coisas darem errado, né. Um medo irracional, já que como a gente acabou de conversar aqui, essa sensação de controle é uma ilusão. E olha, prometo pra vocês, você vai se sentir 1000 vezes melhor fazendo menos coisa. Vai se estressar muito menos, né, quando você conseguir confiar na ajuda das outras pessoas. Pedir ajuda, falar: "Pô, você consegue fazer isso aqui pra mim e tal, não tô conseguindo. Pô, faz essa aqui, vamos dividir direitinho a parte do trabalho". Nossa, vai ficar tudo melhor. Porque ninguém gosta de trabalhar demais, né. Pô, se trabalho fosse pra ser uma coisa boa, não se chamaria trabalho, né. Ó, o WhatsApp tá tocando já, hein. Deixa eu pegar o celular ali pra gente ver quem que mandou a mensagem. Dentre todos esses filósofos importantíssimos para a história da humanidade, como Platão, Sócrates, Nietzsche e entre outros, quem que você escolheria para perdão, quem que você escolheria para você poder voltar no tempo e fazer uma pergunta, né? E qual seria essa pergunta? A pessoa que eu gostaria de fazer uma pergunta. Meu, eu acho que a pessoa que eu gostaria, né, de voltar no tempo para falar seria o Newton. Ele não é filósofo, eu sei, mas antigamente era tudo mesmo misturado mesmo. Então eu acho que conta, né? Por quê? Por quê? Porque o cara era muito foda. Ele sozinho, século 17, ele desenvolveu as 3 leis do movimento: inércia, ação e reação, força e aceleração, que basicamente explica como tudo que se move ou deixa de se mover no universo, né, no universo visível. E também ele formulou as leis da gravitação aí, que é a lei da gravidade que explica o porquê que a gente não sai flutuando por aí, aquela historinha da maçã lá ter caído na cabeça dele, né. O cara era tão bravo que um dia perguntaram pra ele assim, né: "Porra, Newtinho, por que que os planetas orbitam o Sol numa trajetória oval e não num círculo perfeito?". Normal, uma pergunta que você faz aí num dia normal, assim, numa quarta-feira, uma terça-feira, né. Aí ele falou: "Porra, calma lá, não sei, velho, mas eu vou ver e te aviso qual é que é". Aí ele voltou pra casa, estudou, voltou pro cara que fez a pergunta e falou: "Porra, descobri qual é que é". E ele, né, e aí eles perguntaram pra ele: "Pô, nossa, mas como é que você descobriu isso, né, mas como é que você descobriu o porquê?". E ele respondeu assim, tipo: "Porra, foi coisa boba. Eu só precisei inventar aqui uma coisinha chamada cálculo integral e diferencial pra poder responder essa bomba aí pra vocês". Mano, o cara literalmente, ele inventou
o cálculo que os engenheiros físicos médicos usam hoje, né? Que eles aprendem hoje na faculdade para conseguir colocar o homem na Lua. Simplesmente ele inventou sozinho isso aí, né? Então depois de criar essas coisas aí, ele voltou para casa, descobriu as leis da ótica. Uma quarta-feira, assim, ele foi lá, voltou, descobriu, ele deduziu que a luz branca, né, aquela que vem do sol, na verdade ela é formada por várias outras cores, e hoje isso aí virou a camisa do Pink Floyd, né? E ele fez tudo isso, e aí então ele completou 26 anos. Não é bizarro? Bizarro. Ele tem um Ele tem um livro chamado Optics, que tem uma seção lá no finalzinho do livro que é chamada de indagações. Essas são, né, são tipo umas ideias que ele ia jogando, assim, umas ideias, né, que quando ele não tava fazendo nada, coisa boa, ele ia lá, umas perguntinhas suaves que ele ia fazendo pra ele mesmo, assim, como, né, como se não quisesse nada, coisas que ele nunca se aprofundou direito porque ele não teve tempo pra fazer isso, né, e aí ele foi juntando todas essas perguntas e colocou no final do livro. Uma dessas perguntas, por exemplo, era ele se questionando, falando tipo, pô, cara, e se essas estrelas que estão no céu aí de noite, elas são tipo, cada uma delas é um sol, é tipo o nosso sol, né? Cada uma delas. Só que elas estão tão longe que, na verdade, elas estão aí pequenininhas, a gente não tá enxergando direito. Hum, pode crer, senhor Newton, pode crer. Acho que você tá num caminho aí, velho. E eu acho que, cara, eu acho que isso é o que faz uma pessoa ser um grande pensador, né? Não é só ele questionar qualquer coisa, fazer perguntinha boba, ou só aquela pessoa que questiona tudo e qualquer coisa. Não, na verdade, eu acho que é fazer as perguntas certas. O cara tava fazendo essas perguntas há 300 anos atrás, né? Se você ler, pegar o livro lá e ler algumas perguntas dele hoje, você fala, caramba, ele tá num caminho, velho. Pô, esse cara tá num caminho, né? Então, isso hoje é óbvio pra gente, né, as estrelas são sóis. É óbvio. Mas, pô, 300 anos atrás não era tão óbvio assim. As pessoas estavam pensando nessas coisas, estavam questionando essas coisas, né. Na verdade, só se foi provado que as estrelas são cada estrela é um sol em 1860. Então, 200 anos depois, não sei se fiz essa conta certa, descobriram aí, se afirmaram a ideia que essas pessoas tiveram no passado. Bicho, o Newton ainda tem uma frase foda, uma frase muito foda, que ele fala desse jeitinho: "Eu não sei como eu posso parecer para o mundo, né, mas pra mim, parece que eu fui apenas um menininho brincando à beira do mar, me divertindo ao encontrar de vez em quando uma pedrinha mais lisa, uma conchinha mais bonita, né, que o normal, enquanto o vasto oceano, na verdade, permanecia lá, em sua maioria, completamente inexplorado diante de mim." Bicho, o cara é simplesmente o mais humilde de todos. O maldito Newton que descobriu e criou coisas que mudaram a forma como a humanidade progrediu depois dele, reconhecendo que, mesmo assim, ele não sabe de praticamente nada do nosso mundo. Mano, porra, porra, como é que tu não quer voltar no tempo pra falar com um cara desse? Primeiramente, eu não sei se esse carinha entenderia uma palavra que eu iria falar, né? Eu acho que o meu inglês ia soar como uma língua alienígena pra ele. Mas imagino como seria foda, como seria interessante falar com ele e dizer as coisas que a gente sabe hoje em dia, né? E ver a resposta dele, ver as ideias dele, né? E se eu tivesse essa chance, né? Voltando, né? Que você perguntou qual que seria a pergunta, se eu tivesse essa chance, eu com certeza ia perguntar pra ele o que é o significado. E é isso aí, galera. Chegamos no final do nosso segundo episódio. E com ele, a gente consegue concluir aí que a gente passa a nossa vida inteira tentando manter as coisas sobre o nosso controle. Os prazos, nossas emoções, as outras pessoas, o nosso futuro. E a única coisa que a gente pode fazer para evitar o estresse que vem junto dessa necessidade de controlar tudo é reconhecer quando ela tá vindo de um lugar de medo. E lembrar que viver também é confiar nas outras pessoas, no processo, no imprevisível e de vez em quando até em si mesmo. A gente não precisa ter todas as respostas. Às vezes, só saber que tá tudo meio fora do controle já é libertador o suficiente. Se até o Newton, o maluco aí que a gente acabou de falar um monte de coisa que ele fez, o cara que explicou a gravidade, o cara que todos os pensamentos dele praticamente mudaram a forma como todos os seres humanos hoje entendem o universo, se até ele dizia que se sentia como uma criancinha brincando na beira do mar, achando uma conchinha bonita de vez em quando descobria algo novo, quem somos nós pra gente achar que vamos entender tudo ou dar conta de tudo? E eu acho que crescer talvez seja isso, sabe? A gente parar de tentar controlar o oceano
começar a brincar com as conchinhas. As conchinhas que vão aparecendo aleatoriamente na areia do mar. Tendo dito tudo isso, se você quiser participar do próximo episódio, você pode mandar o seu áudio, manda o seu áudio aqui, por favor, pra gente através do link que tá na descrição aí, ou pelo nosso Zap. Você acha ele, o WhatsApp tá na descrição, ou você pode adicionar o nosso número aí, 11 96178 6245. Eu queria agradecer muito a galera que mandou aí o áudio para estar participando desse episódio. Muito obrigado, sério mesmo, com vocês o episódio fica mais completo, mais inteiro, mais interessante e me dá mais inspiração para estar aqui, para criar, para fazer. Então, muito obrigado mesmo por ter mandado o seu áudio. E para quem não mandou ainda, não esquece de falar o teu nome, se você quiser, né? Se apresentar ou algo assim no começo, se você quiser que a gente saiba quem você é. Demorou? Manda lá o seu áudio pra gente. E eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu!